Destino é uma força inevitável ou podemos influenciá-lo de alguma forma? Existe predestinação? Esse é o tema de hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, deixa o joinha, já se inscreve aí no nosso canal. Você não vai gastar 3 segundos para fazer isso e vai ser muito importante para a gente. E hoje nós vamos falar desse tema que é predestinação. Existe predestinação? A gente tem 2 linhas de entendimento, né, da palavra de Deus, que é o arminianismo, que vem de Armínio, e o calvinismo, que vem de Calvino. E para Calvino existe predestinação. Pessoas nasceram para serem salvas e pessoas nasceram para ser condenadas. Já Armínio não, Armínio acredita no livre-arbítrio. Ele acredita que Deus predestinou todo mundo para ser salvo. A Bíblia fala isso, né? Que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas vamos falar desse tema, vamos ver outras vertentes aqui, outros pensamentos. E aí, gente, o que vocês me dizem a respeito do tema? O tema de hoje está polêmico, né? Acho que tem muita gente que está ansioso por esse assunto, para ouvir a gente discorrer aqui, falar, mas com certeza arminianismo, né? Eu acredito muito no arminianismo. Eu continuo naquela linha de que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, assim, aquilo que eu semear, eu vou colher. A minha vida está determinada nisso aí. Eu sei que Deus nos criou para a eternidade. Né? Deus não criou ninguém para a morte. Né? A morte, o pecado só entrou, a morte veio quando entrou o pecado lá no Éden. Mas, enfim, temos muita coisa para falar e é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Joia. Então, vamos já chamar o primeiro vídeo da internet para já começar ajudar a gente a desenvolver aqui o nosso pensamento. Você é um propósito de Deus e ninguém pode mudar o que Deus escreveu sobre você. Quando você era uma massa informe no ventre da sua mãe, Deus já havia escrito cada um dos seus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles existia. Jeremias, antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci. Te ungi e te dei como profeta às nações. Então, vamos lá. Esse aí é um salmo de Davi, né? O Salmo 139, quando lá Deus fala, né? O próprio Davi fala, né? No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. E aí, se tem um livro em que Deus já escreveu a nossa história, tudo que Deus escreveu ali no livro vai acontecer mesmo? Eu acredito que não sei, vocês são bispos, vão me corrigir, né? Eu acredito que sim, porque foi Deus que escreveu. Mas Deus determinou. Planejou, será sim. que não? Porém, aquilo ali, tudo que Deus determinou para mim, só vai acontecer se eu cumprir tudo aquilo que está na palavra. Exato, então eu posso escolher ainda, porque senão nós seríamos seres sem vontade, né? Não existiria o livre-arbítrio. Aquilo que eu semear é o que eu vou colher. Exato. Pronto, acabou o programa. Então, eu acho importante a gente diferenciar aqui predestinação de predeterminação. Que aquilo que Deus determinou vai acontecer. Então, tem coisa que estava predeterminada. Que ia ter um traidor, por exemplo. Já estava escrito. Um dos 12 trairia Jesus. Que um dos 12 discípulos de Jesus trairia. Que Jesus viria, que ele morreria na cruz, tudo. Mas lá no Getsêmani, Jesus não fez a oração? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Então, no fim das contas, a decisão foi de Jesus. Mas para fazer algo que estava Estava planejado, né? Predestinado. Predestinado. Se fosse pré-determinado, teria que acontecer. Jesus não teria escolha. A pré-determinação não, vai ser assim e acabou.
Agora, porque é uma predestinação, Jesus está predestinado a morrer na cruz. Destinação fala do destino, né, gente? Basicamente. É o nosso destino. Então, mas aí... Porque a gente está falando predestinação. Predestinação é o nosso destino. Então, mas o nosso destino já está determinado? De acordo com a palavra de Deus, sim. Não. Então... Você não acabou de falar que tem as escolhas? Sim, tem as escolhas. E como é que está determinado, Não, então? você falou que tem diferença entre determinação e destinação. A diferença dessa história de predestinação é porque quem acredita em predestinação acredita que Deus criou algumas pessoas para irem para o céu e outras pessoas para irem para o inferno. Como se você não pudesse mudar isso. Como se você não pudesse ser parte da crucificação. Deixa eu corrigir. Nós vamos entrar nessa parte da predestinação. Porque não é só isso. Por exemplo, eu fui predestinado a casar com a Camila. Deus fez ela para mim, fez eu para ela. Estava predestinado que a gente ia casar. Como se vocês não tivessem escolha. Exatamente. Então, Deus tem uma pessoa certa, Deus tem um destino certo, uma profissão certa, um lugar certo que você vai morar. A predestinação, ou ela é muito mais abrangente. Porque, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então é tudo, não é só para salvação. Claro, o calvinismo e o arminianismo falam a respeito da salvação. Que é a coisa mais importante. A determinação da salvação, a predestinação, né? Então, Camilo, vou te explicar de novo para você entender e quem está nos assistindo. Qual que é a diferença de predestinação? Deus me fez para viver algo. Ele escreveu um destino para mim. Agora, quem vai determinar se eu vou chegar naquele destino não é o que Deus escreveu, são as minhas histórias, são as minhas escolhas. Então, quem determina o meu futuro, mas Deus já me predestinou para aquilo. Então, a grande chave para o ser humano é alinhar as duas coisas. Eu entender o que Deus quer para mim, e a partir do momento que eu entender o que Deus quer para mim, eu vou fazer as minhas escolhas naquela direção. Aí eu vou viver aquilo que eu estava predestinado a viver. Por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua imagem, conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então, ele predestinou, mas ele não predeterminou. Vai ser desse jeito e acabou. Você pode correr para um lado, você pode correr para o outro. Mais hora, menos hora, você vai estar dentro daquilo que Deus determinou para a sua vida. Porque se fosse dessa maneira, eu estava procurando aqui o texto, né? Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Aqui ele traz uma posição de você tem dois caminhos, né? Você tem isso ou aquilo. Você tem a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. E joga novamente para ele o escolhe, pois. Se Deus já tivesse escolhido... O escolhe, pois, é a predestinação. Escolhe a vida. Eu te predestinei para a vida. A Bíblia fala que todos nós, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas só porque Deus quer isso, não significa que vai acontecer, porque Ele criou dessa maneira. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas nem todos vão chegar. Por quê? Porque Ele nos destinou para isso. Nós nascemos para sermos santos, nós nascemos para viver a vontade de Deus, mas, a partir do momento que Deus nos deu livre-arbítrio, quem determina o que eu vou viver ou não sou eu. Então, lá em Jó 24:11 fala assim, ele retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. Então, existe, assim... Deus, ele é todo poderoso. Ele poderia ter feito... Eu amaria se eu não tivesse livre-arbítrio, né? Se Deus tivesse me feito assim, Ana, não tem escolha. Você vai fazer isso aqui que é o certo, você vai escolher sempre certo, vai escolher sempre a bênção. Mas, infelizmente, nós somos humanos. Então, Deus nos deu a opção de escolher. E é claro que, como nós temos um Deus justo, as minhas escolhas precisam ter consequências, né? E essas consequências, elas vão refletir no meu casamento, vão refletir na minha profissão, vão refletir
especialmente na minha salvação. Então, eu acredito muito assim, Deus quer que todos sejam salvos. Deus não seria um Deus bom se ele criasse algum filho dele para ir para o inferno. Né? Eu não consigo pensar nessa possibilidade. Seria injusto, né, Ana? Seria injusto. Imagina, se você nasceu destinado a ir para o inferno, se já foi pré-determinado, se a predestinação existisse, e eu nasci para ir para o inferno, nada que eu fizesse me traria salvação. Eu poderia buscar a Deus, eu poderia ler a Bíblia, eu poderia jejuar, eu poderia ir para a igreja, eu deixa eu poderia te fazer batizar. uma pergunta. E a soberania de Deus? Porque Deus é soberano. Se Ele quiser criar uma pessoa com o propósito de trazer dor, de trazer para alguma obra de Deus, como, por exemplo, Faraó no Egito, como alguns próprios Judas que nós falamos aqui, né? Deus não é soberano? Mas vamos parar para pensar numa coisa? Eu acho que, por mais que Judas tenha errado, por exemplo, né? Judas traiu Jesus. Se Judas tivesse se arrependido, se Judas tivesse... Faraó, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó naquela situação, ali com Moisés. Se ele tivesse, depois disso, se arrependido, voltado, Deus não perdoaria ele? Perdoaria, eu acredito que perdoaria. Então, se a gente tem um Deus soberano, nós Mas temos um Deus que... ele não deixou de fazer uma coisa não deixou de fazer. pré-determinada. Assim como nós também. Não é porque a gente está buscando a salvação e foi batizado e aceitou Jesus e busca viver um caminho reto, que a gente não erra, que a gente não falha com pessoas, que a gente não causa dor na vida de algumas pessoas, assim como causam também nas nossas, né? E isso não tem a ver com predestinação, nem nada disso. Eu acho que um exemplo legal é o seguinte, por exemplo, eu estou criando meu filho. Eu, como pai, eu gostaria que ele também fosse um pastor, um bispo como eu. Então eu faço de tudo para ele ser. Mas isso significa que ele vai ser? No final a escolha vai ser dele, né? No final a escolha vai ser dele. A mesma coisa com a gente. Deus, Ele tem o melhor para nós, Ele quer o melhor para a nossa vida. Ele deixou a palavra dele, Ele fala conosco, Ele coloca pessoas no nosso caminho. Mas, no final, a escolha é nossa. É o caminho que a gente escolhe que vai determinar o nosso futuro, o nosso destino. Né? O meu destino não é o que eu quero, porque eu sempre uso essa frase, né? Eu não chego aonde eu quero chegar, eu chego onde o caminho que eu escolhi trilhar me leva. Não adianta eu falar, eu quero chegar em Belo Horizonte e pegar a estrada para o Rio de Janeiro. Eu vou chegar no Rio de Janeiro. As atitudes vão fazer a diferença. Exatamente. Eu chego onde, de acordo com o caminho que eu escolhi viver, né? A mesma coisa. Olha o texto de Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Olha aí, o conselho. Eu ponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Meu conselho, escolhe a vida para que vivas. Então, a pergunta, predestinação existe? Existe. Claro que existe. A Bíblia fala de predestinação. Mas nós não podemos entender a predestinação como uma predeterminação. Não, então se Deus predestinou, vai ser aquilo que vai acontecer. Eu posso cruzar os braços aqui, eu não vou fazer nada. Não, nós vamos entender que a predestinação você foi destinado para isso, você foi criado para isso, mas são as suas escolhas que vão te levar a viver esse destino ou não. E é importante a gente dizer que isso não é uma coisa nova também, né? Se não existisse, se não fosse dessa maneira, Eva e Adão não poderiam ter escolhido diferente no paraíso. Então, Deus criou Adão e Eva com um propósito, com um objetivo, mas deu o tempo inteiro a opção para eles, né? Disse, olha, façam de tudo, só não pode fazer isso. Tinha a opção ali, por mais que Deus tenha dado um bom conselho, tenha falado a consequência que ia acontecer se eles desobedecessem a Deus, a desobedecer a Deus é uma opção, sim. E isso, com certeza, te tira do plano do Salmo 139, né? Todos os dias foram escritos. Antes de eu nascer, Deus tem um plano para minha vida. Deus quer que eu realize coisas. Seja uma opção, mas uma escolha. Eu acho que, uma escolha, uma opção. Eu acho que quando a gente chegar no céu, Deus vai... Ó, aqui está o seu livro aqui, ó. Era essa a história que eu escrevi para você. Nossa. Aí a gente vai ver o que a gente viveu, o que a gente não viveu. E por que não, né? Porque aí vamos entender das nossas escolhas. Vamos chamar mais um vídeo da internet. É um podcast do Bispo Rodovalho, que ele faz toda quarta-feira. E tem um pensamento muito importante, muito interessante. Pode soltar.
esse meu amigo, ele acreditava, né, como eu falei, que a salvação já estava predestinada. Aí eu questionei ele, falei, rapaz, mas se Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, se foi uma escolha de Deus e a gente não pode fazer nada para mudar isso, né, então... Deus é injusto demais. Não é justo. E para que a gente vai, então, congregar na igreja? Para que a gente vai pregar o evangelho? Se quem está salvo já está salvo e quem está condenado já está condenado, qual é o papel da igreja nesse mundo? Não. A gente vai pregar o evangelho para quem? Se o salvo já está salvo, o condenado já está condenado. Aliás, pastor Marcos, esse conceito fez muito mal para o evangelismo missionário daquele século de Calvino. Foi muito ruim. Foi uma das vertentes que destruiu as missões. Porque para que eu vou pregar, sendo que já está tudo determinado? Exatamente. Então, isso é uma água fria. Olha aí, é o que nós acabamos de falar, né? Se alguém já está predestinado à condenação eterna ou à salvação, não precisa pregar. Vou cruzar meus braços. Aí não precisa ter culto, não precisa ter igreja. Vou fazer o que eu quero, se eu já está pré-determinado. Não tem por que evangelizar, né? Não tem por que evangelizar. Então, a Bíblia fala muitos textos, o contrário disso, né? Quais são os textos que contrariam a doutrina calvinista? 1 Timóteo 2,4, qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Pedro 3,9, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Apocalipse 22,17, quem quiser receba de graça a água da vida. Tem inúmeros textos aqui da palavra de Deus, né? Ezequiel 18,32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Então Deus não tem prazer na morte de ninguém, né? Então são vários textos bíblicos onde 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe uma predestinação, todo mundo foi predestinado a ser salvo, todo mundo, 100% das pessoas. Jesus morreu por todos, né? Deus quer que todos sejam salvos, Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No livro de Deus, todos os nossos dias foram escritos, né? Então, quando Romanos 8,28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, até as coisas ruins vão colaborar para o nosso bem quando nós estamos no propósito e quando nós amamos a Deus. Então, no final vai ser a minha escolha, mas Deus tinha um projeto para mim, Deus tinha um plano para mim que era maravilhoso. E basta eu entender essa vontade de Deus e viver dentro dela, né? Tem um livro aqui muito legal, Os Mistérios do Universo que Conspiram para a Vida. Então, nesse livro conta assim, existem tantas coincidências, né, para as coisas terem acontecido como aconteceram, tantas galáxias orquestradas, tudo organizado para a vida aqui ser como ela é. E nesse livro o bispo traz todas essas coincidências, entre aspas, né, que ele chama de pequenos milagres, explicando. Então, assim, você que gosta de ciência, você que quer aprender mais sobre os mistérios do universo, adquirir esse livro, tenho certeza que vai ser maravilhoso para o seu entendimento. Joia, você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br, tá bom? Se você quer patrocinar o nosso programa, quer ver sua marca divulgada aqui no YouTube, na Rede Gênesis, na Sara Brasil FM, manda um direct pra gente pelo nosso Instagram, no @semlimites.tv. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Base em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que a vontade de Deus pode ser frustrada. A soberania de Deus pode ser frustrada. Porque se a soberania de Deus fosse uma imposição goela abaixo da vontade de Deus, então ninguém se perderia. Aí eu vou concordar com os espíritas, que no final das contas você vai reencarnando até um dia você alcançar a luz, porque Deus não quer que ninguém se perca. Quer ver outra passagem? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus, eu vou ler o 3 também, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tá bem? E fala que Cristo deu a si mesmo
em resgate por todos. Aí é que eu começo a fazer uma pergunta sobre a soberania de Deus. Se Deus deu a Cristo em resgate por todos, e Deus deseja, de acordo com 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro 3, verso 9, que todos sejam salvos, então por que alguns se perdem? E se você disser que é Deus que escolhe quem vai se salvar, quem vai se perder, aí então você está dizendo que Pedro e Paulo estão mentirosos, porque eles disseram que Deus quer que todos se salvem. Mas Calvino diz que Deus quer que alguns se salvem. Eles até usam uma analogia... Olha aí, tá corroborando, né, para tudo que a gente falou aqui até agora, inclusive os textos, né? Então, a predestinação existe. Deus tem um livro que Ele escreveu todos os nossos dias, Ele quer que todo mundo seja salvo, Ele quer que todo mundo chegue ao pleno conhecimento da verdade, mas, no final, o livre-arbítrio vai fazer com que o nosso destino não seja necessariamente aquilo que Deus determinou, mas as nossas escolhas. A Né? escolha está nas E nossas a chave mãos. para o ser humano é saber qual é a vontade de Deus, saber qual é o propósito de Deus e viver dentro dele. Né? O que a gente diz, então, do versículo de Mateus, que fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não está falando todos são chamados, está falando muitos. Mas muitos podem ser todos. Mas será? Eu acho que se esse versículo significasse que somente alguns seriam chamados, não existiriam os outros tantos versículos falando a respeito da Mas tem da uma salvação. questão, Ana, que aí eu vou até aproveitar. O texto que a Camille falou é fácil de explicar. Muitos são chamados, mas porque nem todo mundo é escolhido. Porque a escolha não depende do chamado. A escolha depende da resposta ao chamado. Então, como muitos não respondem ao chamado, eles não vão ser escolhidos. Eu sou escolhido de acordo com a minha resposta. Não, mas se você está falando que muitos quer dizer todos, ok. Mas Não, mas eu não acho que são todos. Por quê? Jesus fala assim, ó, que ele está falando sobre os últimos dias e ele fala, vai ter guerra, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí no final ele fala assim, mas este ainda não é o fim virá quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. E aí é uma pergunta que eu tenho, uma pessoa que morreu sem nunca ouvir falar de Jesus, ela nunca teve a oportunidade de se arrepender, de entregar a vida a Jesus. E aí? Porque tem gente que nunca ouviu falar de Jesus no mundo ainda. Não acho que porque o mundo tem internet, está globalizado, por que tem missão para pregar lá para os índios? Para que eles tenham a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Né? Nós vimos aqui o programa que a gente falou sobre o ID, dos países onde é proibido, né, pregar o evangelho. Muita gente nem nunca ouviu. Então, essa é uma dor nossa muito grande. Esse é o motivo da gente evangelizar tanto também, porque a Bíblia fala que quem crer e for batizado vai ser salvo, né? Então, quem nunca teve a oportunidade de ser exposto ao evangelho, que dirá de crer, né? De ser batizado, de escolher. Então, mas aí que tá, e aí Deus vai... Pô, essa pessoa nunca teve a oportunidade. Será que Deus vai condenar essa pessoa? Os mistérios da justiça de Deus. Gente, tem eu sei de uma coisa. Eu sei que não tem resposta aqui nessa terra hoje. Exatamente. Eu sei de uma coisa. Deus ele é justo. Deus é justo. Pronto. A nossa justiça pode ser falha. A gente pode querer salvar alguém que era para ser condenado. A gente pode querer condenar alguém que era para ser salvo. Mas Deus é justo. E a Bíblia fala muito do tempo de ignorância, né? Então, acho que assim, a gente que já foi exposto ao evangelho, já teve a oportunidade de escolher, jamais poderia escolher o pecado com essa desculpa, né? Ah, mas Deus me escolheu, eu vou para o céu, tudo bem eu pecar, tudo bem. Não, se você teve a oportunidade, se você conhece sobre a escolha, você sabe as suas opções, você vai ser cobrado como quem conhece as opções, né? Como quem sabe. Assim como no direito, né? Hoje eu não posso cometer um crime e dizer, eu não sabia que isso estava na lei. Eu preciso saber sobre a lei. A lei do meu país, eu preciso entender sobre isso. Então, da mesma maneira, se nós somos cidadãos do reino, nós precisamos aprender sobre o reino de Deus, né? Ninguém é julgado inocente porque não conhecia a lei, né? A lei está disponível. A lei está lá, você precisa conhecer essa lei para falar, não, mas eu não sabia que não tem essa de não sabia, está na lei. Você é um cidadão de país, você tem que conhecer aquela lei para poder viver naquele país, né? Então, eu acho que a gente esclareceu bem aqui, né? Tem uma curiosidade aqui, a palavra predestinação
ela vem do grego proorizo, que quer dizer predeterminado, destinado de antemão, previamente decidido. Então, se a gente for pegar a palavra ao pé da letra, você vai acabar falando, não, então peraí, estava decidido já, aquilo ali acabou, estava predeterminado, né? Mas uma das características da exegese, né, que é a interpretação da palavra, é você não pegar a palavra sozinha, você pegar contexto, o né? todo, o contexto. Até porque o que está pelo que eu entendi da definição que o senhor falou, é como se fosse assim, está decidido, igual a gente decidiu que amanhã vamos tomar um café, 3h, decidimos que vamos, mas amanhã às 3h é hora da verdade. Ou seja, aí vai acontecer isso, mas antes de acontecer isso, eu posso determinar se vai acontecer ou não. A gente pode decidir aqui que amanhã, 3h, vai ter um café. Amanhã chegou 2h58, aconteceu alguma coisa, eu posso dizer, gente, me perdoa, eu combinei, mas não vai dar para ser desse jeito. No final vai ser a escolha de cada um, né? Queridos, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a sua companhia de sempre. Deixa o seu like aí, deixa o joinha, se inscreve aí no nosso canal. Você quer conhecer a gente? Nós estamos na Sara Nossa Terra, da Rua Augusta, número 2027, pertinho do metrô Consolação, todos os domingos às 10 da manhã e às 18 horas. Quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra no nosso site, saranossaterra.com.br, e lá você vai encontrar todos os nossos endereços, horários de culto e contato da igreja mais perto de você, tá joia? Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, fica na paz!